Vamos nos aconchegando aí, sentando. Para iniciarmos nossa escola bíblica dominical. Vamos iniciar com uma oração e após a oração a leitura bíblica. Oremos. Santo Deus e amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o Senhor por nos conceder nesse dia do Senhor, dia que pertence ao Senhor, separado para adoração e para o teu povo estar reunido, uma manhã ensolarada, onde os irmãos estão aqui, o Senhor os conduziu até aqui, tanto como os que ainda estão a caminho. Louvamos o santo nome do Senhor, pois se estamos aqui, é porque assim o Senhor determinou que fosse. E louvado seja, pois o Senhor não é somente o Criador de todas as coisas, mas também é o sustentador. Que essa verdade e tantas outras, Senhor, nos motivem a adorá-lo nesta manhã, a louvá-lo nesta manhã, a dar ouvidos também aos ensinamentos bíblicos nesta manhã e ouvirmos o Senhor através desses ensinamentos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Abram o Salmo de número 101. Vamos fazer uma leitura em uníssono do Salmo de número 101. Diz assim a palavra de Deus, a leitura em uníssono, tá? Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as oculta calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo o que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Amém. Meus irmãos, nesse momento, nós vamos dar louvores ao Senhor, nosso Deus, que tem cuidado do seu povo, semelhante ao salmo que acabamos de ler, que é um salmo imprecatório. Você vê que Davi, é um salmo de Davi, está aqui no título original, não é? Salmo de Davi, ele canta a bondade do Senhor, mas canta a sua justiça e a sua vingança também. O Senhor há de vingar o seu povo daqueles que são seus inimigos. O Senhor há de guardar o seu povo de calúnias, de mentiras, de perseguições. O Senhor há de fazer isso, porque Ele é fiel e justo. Sem mais delongas, nós vamos louvar ao Senhor com 2 hinos. Diácono Afrânio, por favor. Diácono Afrânio nos conduzirá cantando, para cantarmos 2 hinos. Primeiro o hino 111 e depois o 120. Os irmãos podem abrir os seus hinários no hino de número 111. Hinário Novo Cântico. Comigo estás, ó Deus.
habitação. Vem revelar a mim, ó meu Senhor, divino Mestre, Rei Consolador, o teu amparo em toda tentação, fazendo em mim constante habitação. Andando aqui nas trevas ou na luz, não há perigo estando com Jesus. Medo e pavor não prevalecerão, pois em meu ser fizeste habitação. Ó morte, os teus poderes vão findar, em Cristo os santos vão ressuscitar, no reino eterno há gozo e exultação, e com Jesus eterna habitação. E com Jesus eterna habitação. Amém. 120. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor, pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz, sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais
aspiro a ti. Amém. Louvado seja o nosso Deus, que responde de maneira graciosa às nossas necessidades, nós que somos carentes dele. Abram a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 7. Dando continuidade, as leituras que estou fazendo aqui são continuidade das leituras que o presbítero Hortêncio faz dominicalmente, todas as manhãs. Não será diferente no Evangelho, não é? Então, Marcos 7, do versículo 14 ao versículo 23. Vamos fazer agora uma leitura alternada. Marcos 7, do versículo 14 ao 23, uma leitura alternada, diz assim a palavra do Senhor. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? E dizia: O que sai do homem, isso é o que o contamina. A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Vem de dentro, contaminam o homem. Eu acho que para todo cristão, para todo o cristão, o que Cristo ensina aqui é muito claro, né? Mas talvez alguns cristãos ainda precisem ouvir a mesma pergunta que Cristo faz aos discípulos. Vocês perceberam aqui a pergunta que Cristo faz aos discípulos no meio do diálogo com os discípulos? Jesus sai do meio da multidão após ensinar isso. E Marcos resume, ele sintetiza, ele diminui o que Cristo ensina para ser mais objetivo. E ele faz isso. Sendo direto, Cristo ensinou isso daqui. Num outro momento, o que acontece? Os discípulos perguntam: Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquilo que o Senhor falou ali? O que entra não contamina, na verdade é o que sai. O que o Senhor quis dizer com isso? Aí Jesus explicou. Jesus não estava negando que nós temos que ter higiene, irmãos, para que as crianças não compreendam errado, né? Ou algum adulto interprete errado como os discípulos não souberam interpretar também. Não é sobre isso que Jesus está falando. Ah, então não precisa lavar as mãos. Não é sobre isso. Jesus estava aqui confrontando aqueles que queriam ser puramente limpinhos e só. Eu quero ser exteriormente limpinho. O que na nossa linguagem contemporânea, com expressões mais comuns, nós podemos dizer assim: eu só quero ser um crente bonitinho e estar arrumadinho como um crente. Sobre isso que Jesus está falando aqui. É sobre ter o exterior com uma boa aparência, mas o interior morto.
é sobre ser exteriormente uma criança quietinha, como todas estão quietinhas aqui. Muito bem, crianças. Muito bem, crianças. Vocês estão quietinhas, não estão fazendo barulho algum, não é? Mas e quando o papai e a mamãe não estão vendo, vocês são obedientes? Quando o pai e a mãe não vêm, crianças e jovens, adolescentes, os jovens mais velhos, né? Quando aqueles que são autoridade sobre você em casa não estão vendo, você é obediente? Pois é quando as suas autoridades não estão vendo que você mostra o que está no seu interior. Adultos são do mesmo modo. Por isso que Cristo é bem claro aqui. Cristo é muito claro aqui. Versículo 21, 22, eu vou ler novamente. De dentro do coração dos homens, daquele lugar onde a comida, que pode entrar talvez por mãos sujas, não vai chegar. Do coração dos homens, lá na alma, lá no profundo, no que existe, mas que não tem como tocar, não é tangível, mas é real, porque Deus toca e o pecado também. Ali de dentro que saem os maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura, tudo isso. E a lista poderia ser infindável, com vários sinônimos do que Cristo menciona aqui. Do coração. É do coração que sai tanta coisa que os nossos cônjuges não veem. Porque nós podemos aplicar facilmente às crianças isso daqui. Você obedece o papai quando o papai não está presente? Muito bem. Olha, papai viu que você não obedeceu. Olha que coisa. Mas e nós que somos casados? E se os nossos cônjuges tomassem o nosso celular como quem pudesse tomar a nossa própria consciência e ver tudo o que pensamos e cogitamos e especulamos e consideramos? Porque no nosso coração fica tudo muito bem guardado, não é? Mas Deus vê. Certamente o Senhor vê. A pergunta é: como purificará o homem o seu coração, né? Como? Ele tem que andar em retidão. Assim ele purificará, andando em retidão. Como andar em retidão? Pelos seus próprios passos? Negativo. Pelos passos de Cristo. Aqueles que Cristo deixou para nós caminharmos sobre eles. E graças a Deus, nós não andamos no escuro. Graças a Cristo, esse coração de pedra, cheio de toda essa sujeira, imundície, podridão apresentada por ele nos dois versículos aqui, no versículo 21 e 22, é transformado. É transformado e louvado seja Deus por isso. Só através de Cristo os nossos corações podem ser transformados. Crianças, não esqueçam, só através de Jesus Cristo os corações de vocês podem ser transformados. Só através de Jesus Cristo vocês podem ser obedientes. Porque Cristo foi o primeiro filho obediente. Perfeitamente obediente, melhor dizendo. Espelhem-se nele. Maridos, espelhem-se em Cristo também, para serem fiéis às suas esposas e serem puros, santos homens de Deus. Esposas, se espelhem em Cristo Jesus, como aquele que humildemente serviu, aquele que se humilhou, aquele que tomou o lugar de servo e caminhou entre nós para nos servir, nos assistir. Que Deus em Cristo abençoe os meus irmãos. Vamos à chamada.
Muito bem. Nós vamos agora fazer uma oração e separarmos em classes. Quero pedir que o presbítero Menezes ore por nós, por favor. Irmãos, vamos dividir em classes. Crianças 1, crianças 2, adolescentes. Crianças 1 e 2, adolescentes e adultos aqui. Aí, a partir do mês que vem vai ser crianças 1, crianças 2, adolescentes, adultos aqui e catequese. Vocês viram que a irmã Adriana, quando falou presbítero João Hortêncio, ela chega deu assim uma... O presbítero Hortêncio hoje está cuidando da mãezinha dele, viu, irmãos? Vocês sabem, né? A mãezinha dele graças a Deus, está se recuperando bem da cirurgia que fez há um tempo atrás, né? Aí ele precisou dar esse apoio à família. Bom, vamos concluir hoje, se Deus permitir, porque realmente temos que concluir hoje. Domingo que vem e no seguinte será a reunião do Supremo Concílio. Então eu e o presbítero Menezes não estaremos aqui. Então é para concluir, nós temos que concluir hoje. Preparei um esboço aqui da aula para terminar o capítulo 23 da Confissão, na sessão 4, a última sessão, a sessão menor, mas ainda assim alguns assuntos vão mexer um pouco com alguns corações. Por quê? Porque eu tenho quase certeza que vão. Certo? Veremos. Agora, assim como a aula anterior, que ninguém participou, prepare seu coração para talvez não participar hoje também. Entenderam? Irmãos, todos entenderam? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos o seguinte procedimento aqui. Alguém quer participar? Levanta a mãozinha. É assim. Para todos nós, certo? Agora hoje vai ser o seguinte, você levanta a mão e eu já vou entendendo aí e vocês vão me ajudando a lembrar quem foi que levantou a mão. Levantou a mão, eu já falo, ó. Diácono Pedro levantou a mão, pronto. Aí depois do Diácono Pedro vou falando, aí vocês vão me ajudando a lembrar depois da ordem de quem levantou a mão na aula, certo? Para possivelmente participar. Certo? Por que, pastor? Por causa do tempo. Do tempo. Certo? E do assunto que nós temos que tratar aqui. Ok? Todos estamos entendidos, né? Okay. Então vamos lá. Capítulo 23 da Confissão de Fé de Westminster, do Magistrado Civil, seção 4. Ou parágrafo 4º. Certo? Vou fazer a leitura aqui do parágrafo. Pausadamente. Para os irmãos ouvirem com atenção do que se trata. Agora, só para vocês compreenderem já, de pronto. Quando a confissão de fé fala de magistrado civil, ela está falando de políticos. Ok? Então, quando você ouvir o nome magistrado na confissão, neste capítulo, possivelmente, neste parágrafo, entenda político. É um sinônimo para político, à época dos nossos irmãos. Ok? Sem mais delongas. Capítulo 23, seção 4, diz assim: é dever do povo orar pelos magistrados, honrar a pessoa deles, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. E tudo isso por amor da consciência. Ok? Ou de consciência, né? Seria uma melhor tradução. Mas aqui eu peguei de uma tradução que eu já possuí. Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da sua obediência que lhe deve,
Obediência é essa da qual não estão isentos os eclesiásticos. Ponto. Continuando, já para concluir a leitura. O Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os magistrados dentro dos domínios deles, ou sobre qualquer um de seu povo, e muito menos tem o poder de privá-los dos seus domínios ou vida, por julgá-los hereges ou sob qualquer outro pretexto. Ponto. Pastor, ele está falando de magistrado, aí do nada coloca um papa no meio do discurso aí. Não, não é do nada. Vai entender lá pro finalzinho da aula que não é do nada. Tem um porquê mencionar o papa aqui, que ama uma eclesiocracia. Aí você vai entender o que é. Certo? Bom, assim como nós fizemos com as sessões anteriores, 1, 2 e 3, nós vamos fazer com essa aqui também. Nós vamos dividir em partes. Em duas partes. Uma maior e uma outra um pouco menor. Uma que vai até a palavra papa e a outra que continua até o final. Parte 1 diz assim: é dever do povo orar pelos magistrados, honrar a pessoa deles, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade. E tudo isso por amor da consciência. Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da obediência que lhe deve. Obediência essa da qual não estão isentos os eclesiásticos. Nós encontramos base bíblica para tudo que está sendo apontado aqui. Os textos prova estão aqui, ou estão aí com os irmãos, né? E o que são os textos prova? São aquelas referências bíblicas que os leitores e estudiosos e os escritores da confissão colocaram lá no rodapé, lá no cantinho assim, no final, lá embaixo. Olha o que os textos provas dizem aqui. Nós lemos em 1 Timóteo 2, do versículo 1 ao 3, as seguintes palavras de Paulo. Antes de tudo, primeiro texto prova, e nós vamos fazer alguns comentários dentro dessa realidade aqui que ele apresenta. Antes de tudo, diz Paulo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ponto. Versículo 3 aqui conclui. Nós devemos orar por eles, pelos magistrados civis, pelos políticos, por todo aquele que tem autoridade, ou que foi investido de autoridade por Deus? Sim ou não? Certamente. Ninguém nega isso. Quem negará, não é? Agora o desafio está aí. Vou orar pedindo que Deus abençoe o Lula. Para os que são mais inclinados à direita, o negócio é meio complexo, né? Mexe com o coração, né? Para os que são mais inclinados à esquerda também, são mais canhotinhas, orarei pelo Bolsonaro. Alguns até ficaram felizes porque ele não é mais presidente, não precisa mais orar por ele, porque ele não está mais investido de autoridade mesmo. Essa é a realidade. Não é? Agora, devemos sim orar, isso é claro no texto. Mas uma pergunta para provocar um pouco, e aqui eu falo, segure-se aí no banco. Segure-se no banco, porque eu falei que os comentários serão bem restritos hoje. A pergunta para provocar é: mas será que nós devemos orar somente pedindo bênçãos? Rogando para que eles sejam preservados pelo Senhor para continuarem governando? Será? Bom, nós fizemos hoje a leitura do Salmo 101, que é uma oração imprecatória. Será que caberia uma oração imprecatória para um político? Bom, eu respondo. Em caso de um bom governo, é claro. É um bom governo? Então vamos orar para que Deus abençoe. É um bom governo? Vamos orar para que Deus abençoe.
Façamos assim. Mas e quando o governo é ruim? Diácono Pedro, meu amigo. E quando o governo é ruim? Eu posso fazer uma oração imprecatória? Eu posso pedir para o Senhor punir o governante que exerce seu papel de maneira ímpia? Para essas perguntas eu também respondo sim. Em que casos você pode me perguntar, não é? Em que casos, pastor, eu posso fazer uma oração imprecatória? E eu respondo. Num caso bem direto, para você entender. Quando a autoridade proíbe o evangelho, ou quando qualquer atividade que é responsabilidade da igreja, do povo de Deus, dos crentes, e o Estado quer tomar conta, cabe uma oração imprecatória, sim. Pois nesses casos o governo estará levando o povo de Deus ao pecado. Mas calma, que é maravilhoso ouvir sobre isso, né? Orações imprecatórias, eu posso fazer isso do jeito que eu quiser. Tem uma carta na manga, oração imprecatória. Não é bem assim. Calma lá. Existem orientações. Eu trago aqui para os irmãos orientações. Certo? Que o pastor David Chilton, no início deste século, escreveu para instruir a igreja a qual ele era pastor. Ele apresenta 5 perspectivas para você orar uma oração imprecatória da maneira correta. E você vai perceber que para fazer uma oração imprecatória não é fazer uma oração de maneira mística. Aí o cara fechou o meu carro. Aí você, tomara que esse infeliz aí fure o pneu dele e bata a cabeça no volante. Escute minha oração, Deus. Isso não é oração imprecatória. Isso é pecado. E você vai entender o porquê. Bom, a primeira perspectiva é a cristológica, a segunda é a soteriológica, a terceira é a eclesiástica, a quarta é escatológica e a última é sociológica, certo? Eu vou apresentar cada pontinho aqui, mas de maneira brevíssima. Bom, na perspectiva cristológica, nós compreendemos primeiro que todo o saltério, olha, atenção, todo o saltério. E o que é todo o saltério? Todo o livro de Salmos. Todo o saltério é Jesus Cristo orando ao Pai. Mesmo as passagens onde ele confessa seus pecados mostram belamente quão completamente ele se fez, como fala o apóstolo Paulo, pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Lembram disso? O apóstolo Paulo fala isso na epístola à igreja em Corinto, na segunda epístola, capítulo 5, versículo 21. Pois é. O saltério cumpre-se em Cristo. Até mesmo aqueles pecados que são pecados de confissão. Sim, ele se fez pecado por nós. Mas ainda dentro dessa perspectiva cristológica, entenda, as maldições da lei foram cumpridas sobre Cristo. Quando a vingança pactual e terrível de Deus foi descarregada sobre ele. Sim, irmãos, as orações imprecatórias da Escritura foram aplicadas a Jesus. Por quê, pastor? Para que não fossem aplicadas a nós, o seu povo. Compreendem? Foram aplicadas a nós, foram aplicadas sobre ele de maneira severa. Isso aqui, irmãos, deveria deixar claro ou ser claro para nós. Nesse sentido, quando nós encontramos esse tipo de oração nas Escrituras, ou quando nós encontramos esse tipo de oração no meio da congregação. Essa é a perspectiva cristológica. Agora, claro que existe uma aplicação lógica dentro disso. Deus criou todos os seres humanos, certo? Sim ou não? Por que ele criou todos os seres humanos? Ele é pai de todos os seres humanos? Sim ou não?
Quase que eu vi umas cabecinhas fazendo assim, ó. Ele ter criado os seres humanos não significa que ele é pai dos seres humanos, de todos. R.C. Sproul, no seu livro, não é, a oração muda as coisas, ele aborda um pouco esse assunto, porque ele aborda o tema: Deus escuta as orações dos ímpios? Porque alguém pode alegar assim: ah, claro que Deus escuta, porque eles são filhos de Deus. Não são filhos de Deus. Mas Deus os criou. Nesse sentido, eles são filhos. Bom, se você entende filhos, somente aqueles que foram criados, então nesse sentido nós concordamos. Mas no sentido bíblico, não é essa a ideia. No sentido bíblico, os que são filhos são aqueles que desfrutam do pacto com Ele. E podem ter certeza de uma coisa: aqueles que não desfrutam do pacto, certamente desfrutarão da maldição sobre si. Essa é uma realidade que ninguém pode negar. Doa quem doer, não é? Às vezes ela é uma verdade intragável, difícil de digerir, não é? Por isso que você precisa talvez de alguns meses ou anos para conseguir assimilar e digerir essa realidade. Deus abençoa alguns e amaldiçoa outros. Isso é real, muito real. Tão real que você vê isso. Você vê isso na história. Graças a Cristo e essa perspectiva cristológica, essas orações imprecatórias não recaem sobre o povo do pacto, o povo de Deus. O povo de Deus é livre das maldições. E os que não são povo de Deus? Aí você já entendeu o que significa. Na segunda perspectiva, a soteriológica, nós compreendemos que não pedimos simplesmente pela derrota dos inimigos de Deus, mas pela sua, olha, escutem, salvação também. Nós pedimos pela sua salvação também. Mesmo inimigos terríveis da fé. Vocês lembram de alguém nas Escrituras que foi um grande inimigo da fé? Falem um nome, só um nome. Muito bem. Salustiano. Opa. Não, é Paulo. O nome dele é Paulo. Brincadeiras à parte com meu amigo. Paulo, um grande inimigo da fé. O Senhor agiu na sua vida. Tanto que alguns irmãos depois acharam até estranho. Esse cabra está no nosso meio aqui, ele está infiltrado. Né? Mas ele mostrou-se que não era mais o apóstolo do ódio, da violência, da morte, mas tornou-se o apóstolo da verdade e do amor, da caridade, não é? Da graça, ali. Até esse tipo de inimigo tem sido convertido. E aqui, dentro dessa ideia da oração imprecatória, vai o grande desafio para aqueles que têm um coração um pouco mais fragilizado. Como assim, pastor? Quem tem um coração mais fragilizado? São aqueles que se apiedam de todos? Não. Olha que interessante, o contrário senso é verdadeiro. Vocês sabiam que aqueles que odeiam todos, eu quero que um raio caia no olho do Lula. Esses aí têm um coração fragilizado também? E pastor, é. Quem tem um coração firme e seguro se fundamenta nas Escrituras. A vingança pertence ao Senhor, irmãos, não a nós. Mas o Senhor nos deu ferramentas. Uma delas é a oração imprecatória. Exatamente. E ela não pode ser feita de qualquer maneira. O ponto é o seguinte, é a glória de Deus e o bem da igreja. E nós sempre deveríamos desejar a conversão deles. Pastor, mas é muito difícil o Lula se converter. Olha, o homem é rodeado de demônios. E aí? Você acha que é mais fácil o Bolsonaro se converter?
Ele andava pertinho dos Budas aqui, pertinho de um bocado de católico romano por acolá, andava com gente que era espírita. Tire suas conclusões aí. Talvez a sua soteriologia vai ser confrontada. Por quê, pastor? Porque ou você acredita na salvação pela graça, ou você acredita na salvação por obras. Se é mais fácil o Bolsonaro se converter do que o Lula, com base em que teologia você afirma isso? Pastor, mas o Bolsonaro é mais acessível. O pastor Franklin Ferreira entregou um livro dele. Para ele ouvir o evangelho é mais fácil, a esposa dele é evangélica. De acordo. De acordo, realmente. Talvez até para ele ouvir um evangelho que não é subvertido. De acordo, realmente. Mas ainda assim, cabe ao Espírito Santo atuar na vida do indivíduo. Se o Lula ouvir uma vez um arrependa-se, seu ímpio, ele pode se arrepender, porque o Senhor vai agir na vida dele. Uma vez só, da boca de um cristão profeta. Não profeta como os pentecostais pensam, mas um profeta como todo cristão é. Cristão verdadeiro. Chamar o pecador ao arrependimento. Arrependa-se, seu ímpio. Tal qual o Bolsonaro. Arrependa-se, seu ímpio. Mas voltando ao ponto aqui. Sem dúvida, nós não deveríamos ficar cegos para o fato de que alguns inimigos simplesmente não serão convertidos. Porque aí que está a questão, porque alguém pode pensar assim, pastor, então não vamos orar a oração imprecatória, não vamos orar para Deus converter. Meus queridos, olha, bote o pé no chão. Nem todo inimigo será convertido. O inimigo que será convertido são aqueles que foram comprados antes da fundação do mundo. Que serão chamados pelo Senhor. Tem como? Não tem como. Então, de alguma forma eles serão removidos, sim? Essa é a realidade. Cabe ao povo de Deus fazer orações imprecatórias, sim. Pedir que o Senhor nos livre dos ímpios que nos governam. Outra perspectiva, a terceira, a eclesiástica. Nós temos que compreender que nós não deveríamos fazer orações imprecatórias contra pessoas, simplesmente porque não gostamos. Eu não gosto. Eu não vou com a cara do Vansan. Eu vou reunir um grupo de irmãos aqui e orar para que o Vansan seja punido. Por quê? Porque eu não vou com a cara do Vansan. Mas ele já pisou no seu calo, pastor? Não, nunca, acredita. Sempre me deu um bom dia, sempre foi muito educado, cortês. Mas eu não vou com a cara dele. Isso é pecaminoso, irmãos. Pastor, mas há uma linha muito tênue dentro disso, não? Certamente. Certamente. Por isso, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Por isso, você não deve fazer uma oração pessoal. Imprecatória pessoal, como eu falei, inclusive, quando estávamos fazendo a exposição de Josué. Acho que os irmãos lembram disso. Há lugar para oração imprecatória no meio do povo de Deus. Sim. No meio do povo da aliança. Sim. E é no meio da congregação. Não quando você está em casa de joelhos. Porque isso vai parecer algo místico. Pastor, mas convenhamos, quando nós estamos separados também no dia a dia, nós somos igreja. Mas calma. Calma. O cuidado aqui é com o seu coração também. Como você ora. O Deus que lhe escuta em secreto, ele responde você. E ele entende como você está orando sozinho, em secreto. Veja, nós não podemos simplesmente orar porque não gostamos de pessoas, nem contra aquelas que nos odeiam e perseguem até. Nós devemos abençoar e não amaldiçoar, como lemos em Romanos 12, 14, ou até mesmo em Mateus 5, do 43 ao 48. Aí é com base nesses textos que alguém pensa, então tá aí a prova. Orações imprecatórias não são bíblicas. Queridos, calma. Separe o pessoal do comunitário.
Separe o pessoal, o particular do pactual. O que redundaria na prática onde as maldições deveriam ser pronunciadas oficialmente, sob a autoridade da igreja e contra aqueles que procuram destruir a igreja. O negócio não é contra você, não é contra o Vansan, contra o Daniel, contra o Tabet. Não é nesse sentido. Não é, irmãos, não é contra o Guilherme, é contra a igreja. A igreja. Contra os inimigos do povo de Deus. Assim, irmãos, oficialmente nós podemos achar necessário pronunciar o julgamento divino contra os ímpios. Pessoalmente, devemos mostrar amor e compaixão a todos os homens, mesmo nossos inimigos. Nós oramos para que os nossos inimigos sejam removidos, não primariamente para evitar dificuldade ou sofrimento. Compreendem? Pegaram a ideia? Ai, estão causando sofrimento, ai, e dificuldade para nós. Senhor, remova-os do nosso meio. Vamos orar primariamente pela sua conversão. Converta-os, Senhor, converta-os, transforme-os. Mas caso o Senhor não os transforme, elimine-os daqui. É assim que tem que ser. Passamos então aqui a quarta perspectiva, a escatológica. E aqui é para nos trazer o consolo de que algumas vinganças do Senhor não se darão no presente. Certo? Algumas não se darão no presente. A perspectiva escatológica nos diz o seguinte. A perspectiva escatológica ela nos traz a memória que nem todas as coisas serão resolvidas nesta vida. Nós devemos confiar no julgamento final de Deus no último dia. Deus não manifestou sua ira imediatamente contra todos os perseguidores dos apóstolos. Por que ele fará isso nos nossos dias? Imediatamente. Senhor, nós temos uma listinha aqui, ó, nós, o teu povo, espalhado pelo mundo. Os nomes aqui dos ditadores. Todos os ditadores aqui. Só ímpio, materialista, não é? Ateu, gente que nega a existência de Deus, gente que nega a existência de uma divindade ou do mundo espiritual, ou seja, é gente ímpia mesmo, que está muito longe da verdade. Senhor, está aqui o nome de todos, nós não vamos nem citar. Vou amassar o papelzinho e vou jogar. O Senhor os conhece, por favor, elimine-os hoje. Seria muita inocência pensar assim, ele fará isso hoje. A não ser que hoje fosse realmente o dia onde nós entraríamos no milênio. Aí, meu amigo, aí seria realmente viver no paraíso. Sem nenhum desses ímpios, né? Mas não é assim. Se não foi assim na época dos apóstolos, é possível que não será hoje. Possível que não será hoje. Assim, Deus não manifestou a sua ira imediatamente. E como David Chilton fala, nem fará nos nossos dias, né? Ele falou isso. Eu não usaria essa expressão. Eu diria, pode ser que não faça. Que Deus não pode ser impedido por nada. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas certamente nós esperamos pela vindicação final ao findar a história. A vingança final quando a história for encerrada. Isso é certo. Pode ter certeza, isso é certo. E por fim, na perspectiva sociológica, né? Nós somos apresentados ao nosso propósito primário. Qual é o nosso propósito primário? Adorar a Deus. Alegrar-se nele para sempre. Não é a vingança. Por isso, nesses dias, quando o cristianismo é igualado com sentimentalismo pegajoso e até mesmo às vezes descontrolado, uma fé vigorosa e bíblica, ela pode encontrar muito choque cultural com os crentes mais fracos.
Aqueles que são mais melosos, ai não. O Kim Jong-un é um bichinho do bem. Kim Jong-un é bichinho do bem? Os irmãos sabem quem é o Kim Jong-un, né? É o ditador da Coreia do Norte. Do bem? Do bem ele não é. Só se for do bem para ele mesmo. Ele é do mal, ele é maligno, satânico. Ah, mas é uma pessoa. É uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Os coreanos ali também são pessoas sofrendo também. E agora? Porque é uma pessoa fofinha, bochechudo. Fofinho demais ele, né? Aí eu vou, não, tá vendo o bichinho aqui? Ai, meu Deus, e os outros aqui estão tudo maguinho, comendo a ponta dos dedos, como falam os missionários. Não sei se vocês já ouviram isso. Missionários da missão Portas Abertas relatam isso. Que os norte-coreanos comem as pontas dos dedos. Ele é bonzinho? Aí o bonzinho. Irmãos, nosso papel é glorificar o Senhor. Devemos cumpri-lo, adorá-lo. Mas nós não podemos esquecer dessa realidade. Nós não podemos ser dados ao sentimentalismo ou ao descontrole. Vamos meter bomba em todo mundo. Calma. Se algum de nós aqui Deus levantar como magistrado, aí eu vou fazer questão de falar isso aí. Bora. Mas se não, muita calma nessa hora. Alguém pode dizer, mas pastor, eu não estou convencido. Tudo bem. Lê o Salmo 58. Depois você vai ler o Salmo também, o 109. Lê com calma quando chegar em casa. Faça sua devocional hoje no dia do Senhor. Nesses dois salmos, 58 e o 109. Mas ainda assim alguém vai poder alegar. Mas pastor, eu não vejo isso no Novo Testamento. Isso é coisa da antiga aliança. É coisa da antiga aliança. Meus amados, nós somos reformados. Então coloquem uma coisa na mente de vocês. Nós não acreditamos que há uma separação entre o Antigo e o Novo Testamento. Há uma continuidade, uma progressão. Algumas coisas mudaram, pastor. Claramente. Claramente são apresentadas as mudanças. Exemplo, no Antigo Testamento era a circuncisão. No Novo Testamento é o batismo. Certo? No Antigo Testamento, circuncidava-se meninos, crianças. No Novo Testamento, crianças também, sendo batizadas. E pastor, Como assim? Ninguém falou no Novo Testamento que era para batizar criança, mas é sobre isso que eu estou falando. Sobre pressupostos, irmãos. Sobre crença. Os irmãos acham que os apóstolos, lá em Atos 15, quando discutiram sobre se um cristão se converter hoje, um gentil, ele tem que circuncidar primeiro, guardar a lei mosaica e depois então ser batizado. Lembra dessa discussão? Lá em Atos 15, no primeiro concílio, o concílio em Jerusalém, você encontrou algum apóstolo ou algum bispo ali, ou presbítero da igreja, discutindo sobre criança ser batizado ou não? Sabe por que você não encontrou? Porque essa era a perspectiva deles, irmãos. Eles discutiram a forma. A forma. Eles não discutiram quem deveria submeter. Simples. Agora, se você crê na divisão das escrituras, o antigo ficou para trás. Chutei para longe. O novo, vem cá que eu te abraço. Aí é isso mesmo. Aí você vai entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E infelizmente você vai olhar para as escrituras entendendo que um testamento é superior ao outro. E aí você vai ter problemas grandes. Voltando a essa perspectiva, irmãos, você pode alegar, não, o Salmo 58 passou, o Salmo 109 passou, aplicou-se em Cristo. O senhor falou, a perspectiva cristológica, aplicou-se em Cristo, pastor? Aplicou-se.
aplicou-se. A vingança de Deus não será sobre nós, o seu povo, mas será sobre os ímpios, sobre os seus inimigos. Pode ter certeza. Mas no Novo Testamento, me ajude. Existe. Lembra das palavras de Paulo? Paulo escreveu a Timóteo, na primeira e na segunda epístola, o seguinte. Na primeira epístola, capítulo 1, versículo 20, Paulo diz: e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Uau! Por que entregar alguém a Satanás, se ele é uma pessoa boazinha, né? Onde estão os sentimentos do apóstolo Paulo? Tá vendo, pastor? O cuidado dele era para que eles não blasfemassem mais. É por isso que ele entregou para Satanás? Era para guardá-los em Satanás? Irmãos, olha aqui, olha o texto. Só olhar o texto e a realidade que se apresenta. Traíram Paulo, mas não Paulo. Traíram o próprio Deus. Foi uma traição terrível. Que Paulo falou, é o seguinte: vamos continuar blasfemando, Senhor? Aí estão, para julgamento. Estão entregues a Satanás. E o que ele fala mais? 2 Timóteo 4,14 diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Não eu, diz Paulo, mas o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Por que o apóstolo Paulo não espera para ver se Alexandre o latoeiro era um eleito mesmo? Ele pode se arrepender depois. Pode, irmãos, mas isso não está na alçada do apóstolo Paulo, não. Assim como não está na nossa. Essa é a realidade. Tem mais, pastor? Tem mais. Em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 ao 11, 3 versículos, diz assim. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Desculpem aqui, irmãos, eu acho que eu li acho que eu coloquei o texto aqui repetido, né? O texto continua no versículo 11, né? Mas essa é a ideia que eu quero apresentar para os irmãos aqui. Né? Preterista como sou, entendo que esse texto aqui já se cumpriu. E entendo que o Senhor deu a paga para aqueles que cabiam a vingança. O Senhor fez isso. O Senhor na história pegou os judeus e que se levantaram contra os seus santos. O Senhor na história pegou os romanos e também porque mexeram com os seus santos. Mas em determinado momento, o que o Senhor fez com os romanos também? Ele pegou Constantino, vem cá, jovem. A partir daqui, da minha providência, eu usarei esse império para difundir o evangelho. Mas Constantino não foi um homem terrível, pastor? Bom, o que contam é que ele era um cristão por conveniência. Amados, por conveniência ou não, o Senhor usou muitos imperadores no Antigo Testamento também para facilitar a vivência e a glorificação do Senhor no meio daquela sociedade ímpia. Então, assim, aprove ao Senhor fazer desse modo, meus amados. Nós precisamos aprender a fazer uma leitura da providência de Deus na história. Perceber como Deus age desse modo. Não esqueçam, o Senhor veio, justiça pelos meus que tiveram seu sangue derramado. Judeus. Em determinado momento,
Romanos, vocês, hein? Mas agora do meio de vocês, olha, como Paulo já foi falando, pregando, ensinando, formando o evangelho no coração de muitos. Constantino, vem cá. E daí então, difundindo o evangelho. Meus irmãos, claramente, nós lemos aqui, principalmente Apocalipse, e ouvimos o relato do povo pedindo justiça. Fazer uma oração imprecatória é rogar ao Senhor por justiça. Não é simplesmente um pedido de vingança. É pedir, Senhor, faça justiça, por favor. Aqui ficamos nessa primeira parte, né? Sobre ter que orar pelos magistrados. Nós vamos continuar agora, ok? Essa primeira parte. Mas eu espero que tenha ficado claro aqui. Orar pelos magistrados, devemos. Pedindo o quê? Para vivermos em paz, pedirmos bênçãos. Senhor, por favor, conceda-nos a tua graça de vivermos em paz. Está tão difícil. Está muito difícil. Muito mesmo. E as coisas podem piorar, podem melhorar. Senhor, eu peço ao Senhor que melhore. Mas se não for assim, Senhor, faça justiça. Puna esses homens maus. Puna o presidente ímpio. Puna juízes ímpios. Puna os políticos ímpios, corruptos. Puna-os, por favor, Senhor. Por favor, escute a oração do teu povo. E tem que ser, irmãos, um clamor da igreja. Não é de uma pessoa com raiva. Entendam, irmãos, fazer isso separado da igreja pode gerar no seu coração uma ira desmedida. Pastor, mas o apóstolo Paulo orou pedindo aqui sobre Alexandre Latoeiro, Himeneu e tal. Meus irmãos, a circunstância aqui tem que ser levada em conta. Assim como tem que ser levado em conta pelos que negam a possibilidade de oração imprecatória de que o apóstolo Paulo fez isso aqui. Não o Salustiano, né? Mas Paulo. Continuando aqui o nosso estudo, né? Aos que foram colocados como governantes, como autoridades sobre nós devemos honrá-los, como nós lemos. Né? Em 1 Pedro 2,17 está escrito: tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Tanto como nós lemos em Mateus 22:21. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus declara para os que estavam tentando preparar uma armadilha para ele, né? Mas, e quando um magistrado civil desonra o Senhor? Como nós vimos antes, o que fazer, não é? Somos levados a fazermos orações imprecatórias. Mas e desobediência civil, cabe? Podemos? Podemos, irmãos. Agora como, pastor? Desobediência civil? Sair no meio do mundo feito anarquista, queimando o carro? Não, isso é coisa de gente louca. Calma. Não é desse jeito. Eu acredito que nós precisamos começar mudando o nome. Não é desobediência civil, é resistência. Como assim, pastor? Você vai entender. Quando o magistrado civil desobedece a Deus, você vai desobedecer àquele que está desobedecendo? Mas quem está desobedecendo na verdade aí? É o magistrado ou é você? Reflita. A desobediência cabe a quem está desobedecendo. Então, se o político desonra a Deus, é ele que está desobedecendo. É o magistrado ímpio, é o político ímpio, corrupto, que desobedece. Dentro dessa ideia, alguns teólogos, como Gary Gernoff, Gerdemar, Rushduni, não é? Eles desenvolvem essa ideia, eles sugerem resistência.
E resistência não violenta, mas ativa. Resistência não violenta, mas ativa. Como? Daria um exemplo. Na educação. Ok? Nós já conversamos um pouco sobre isso. A educação cabe a quem? Ao Estado ou à igreja? Falando como cristão, presbiteriano, reformado. Cabe ao Estado ou cabe à igreja? À igreja. Igreja em que sentido? Né? Nas famílias. Ok? Mas a igreja, seja numa escola confessional, seja apoiando famílias educadoras, né? A gente não vai discutir forma aqui, certo? De educação. A gente vai discutir a quem cabe. De quem é a responsabilidade. Mas, pastor, com base em que você está falando isso? Com base nas escrituras, tá? Eu até entendo que lá fora as pessoas têm várias ideias sobre educação, várias propostas sobre educação, mas se você estudar as escrituras, você entenderá que o Estado tem responsabilidades, mas a responsabilidade do Estado ela é limitada. Limitada ao quê, pastor? Segurança. O Estado ele deve tomar conta da segurança. Isso é até de maneira, se você observar de maneira pragmática, seria muito bom para nós, né? Se o Estado hoje abandonasse tudo, eu não estou dizendo que deveria ser feito assim, né? De bate-pronto. Abandonem tudo. Sei lá, vendam tudo. Não, não é assim também não. Calma. Mas se hoje fosse feito isso, e o Estado tomasse conta só da segurança, meus irmãos, se eles dedicassem 100% da atenção à segurança, eu acredito que nós estaríamos seguros. Eu acredito que nós poderíamos viver aqui no Brasil como vivem os sul-coreanos. Vez ou outra, eu não sei quem gosta de assistir isso, algumas pessoas que viajam pelo mundo ficam mostrando, como é na Coreia do Sul. Gente, eu fico deslumbrado como é na Coreia do Sul. Tem um bocado de coisa errada também, né? E impiedade também. Mas eu fico deslumbrado. O pessoal tem uma vida que é praticamente de 24 horas. Isso assim é um negócio meio inconcebível. Com lojas, comércio aberto 24 horas e o povo andando na rua, e às vezes o pessoal andando por ruas escuras e com o celular na mão e fazendo selfie, fazendo vlog. Irmã, aí falando, gente, aqui tá tudo tranquilo. Ninguém vai tomar o nosso celular, porque aqui a segurança funciona. E na China, que é comunista, funciona do mesmo jeito. A China é comunista. Todos sabem. Mas é aquele comunismo soft. É um comunismo que ama o din-din, não é? Aí a segurança funciona na China. Olha, e funciona bem, viu? Você pode procurar os vloggers aí no YouTube fazendo vídeos passeando na China. Gente, você fica pensando assim, rapaz, a pessoa está numa rua estreita, tudo escuro, 3 horas da manhã, uma mulher sozinha andando com o celular filmando. Passa gente, fala bom dia, e gente trabalhando. Gente, seguro. Seguro. Agora, claro, a China é comunista, a segurança que a China entende é para um outro viés, né? Não é para manter o cidadão seguro, é para controle. Nós deveríamos ter segurança. É o que cabe ao Estado. Mas, infelizmente, na educação, o que o Estado tem feito com os nossos filhos? Exposto os nossos filhos à insegurança. Exposto os nossos filhos a teorias que são danosas. Evolucionismo. Teorias como a teoria queer, teorias de gênero, coisas nesse sentido. Ideologias que elevam gêneros a determinado patamar, subjugam os outros gêneros, ao invés de ensinarem que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, e como todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, todo ser humano precisa e deve ser respeitado. Mas aí que está a questão, você não deve impor as suas ideologias aos outros. Esse é o problema hoje, principalmente no Brasil. Os nossos filhos são expostos a isso.
Ninguém pode negar, irmãos. Pastor, o senhor tem dados? Eu não tenho dados. Você ganhou essa. Não tenho dados, não tenho números. Mas eu quero ver um dia que você não vai abrir a sua TV e vai ver um caso, ou 2 ou 3, de violência contra crianças. Em creche, em escolas. Isso quando você não vê na TV, mas você procura e você encontra. E aí? O que fazer? Obrigar as crianças a irem para a escola. Na escola, é assim que tem que ser. Não. Como a igreja pode resistir? Como? Propostas. Apoiando a educação domiciliar. É uma das. Como? Só apoiando, né? Porque os educadores se preocupam com a educação. Aí a igreja, que não tem nada a ver com a educação, mas tem, né? Isso aí é falácia, as pessoas pensam que não. Mas todo pastor é um educador. E a igreja, ela trabalha fundamentada na educação cristã. Até mesmo com irmãs que estudam para desenvolver nessa área da educação cristã. Bom, apoiando a educação domiciliar. Como? Criando currículos. Ora, sim, só alguém, talvez um pouco preguiçoso, pouco desinteressado, porque acha que isso é coisa de gente bitolada, educação domiciliar, não se daria ao trabalho de fazer uma pesquisa na internet e ver que a educação domiciliar ela é muito bem estruturada. Muito bem estruturada. Você pode procurar, existem vários currículos de educação domiciliar. Currículo, pastor. Igual na escola. Exato. Do dia 1 até o último dia do ano. Perfeitamente. Tudo que tem que estudar naquele dia e durante o seguinte. Perfeitamente. E é mesmo. É. Nossa. Pois é. A educação domiciliar, irmãos, é um tipo de resistência. Podem ter certeza. E eu espero que, no decorrer do tempo, vocês apaguem da memória de vocês e da expressão desobediência civil. Apaguem. Não é desobediência. Cristão não pratica a desobediência civil. Ele resiste ao pecado. Ele resiste ao pecado. Outra maneira de resistir desse modo: escolas cristãs. Escolas cristãs. Confessionais. Pastor, mas tem escola confessional hoje, está resolvido. Está resolvido? Lembram do caso aqui em Fortaleza? Do garotinho que estava numa escola católica e foi obrigado. Ora vejam, é uma escola católica. A família matriculou a criança numa escola católica. O que eles queriam? Que o menino fosse chamado para bater um tambor e rodar igual um macumbeiro? Francamente. A escola chamou o garoto para rezar Pai Nosso, Ave Maria, um texto, um negócio assim. São católicos, ponto, é isso. É uma escola confessional católica, queridos. Eles estão guardando ali a confessionalidade deles. A família ficou brava. Não, é impossível, não pode. Mas pastor, se fosse eu no lugar desse pai, eu faria isso. Não pode. Meu querido, você é um evangélico, colocou seu filho numa escola católica, o que você espera? Eu não vou nem dizer que você está errado. Eu vou dizer que eles estão certos. Por quê? Porque o senhor concorda com eles? Não, meus queridos, é porque é uma escola confessional católica romana. Simples. É uma questão de lógica. É que nem você levar o seu filho para uma escola adventista e comprar um lanchinho para eles e achar que lá vai ter carne. Se o pessoal lá não come nem ovo, porque são veganos, aí você, ai, meu filho está com déficit de proteína. Mas é claro, meu querido, eles são veganos, são adventistas, colocou seu filho numa escola adventista, o que você espera? Escolas cristãs. Escolas cristãs. É uma maneira de resistir. E outra maneira de resistir,
formando educadores cristãos. Outra maneira de resistir, formar bons educadores cristãos. Para nós fugirmos dessa pecha, irmãos, de que o crente ele só quer dividir. O crente só quer separar, sabe? Não, o crente quer viver como um Amish, como um Quaker. Não, irmãos. Nós vivemos no meio do mundo, dialogando com as pessoas e influenciando-as. Tem que ser assim. Onde estão os bons educadores cristãos? Devem estar sendo formados. É assim que tem que ser. Ah, mas pastor, e se o país tomar conta disso totalmente e impedir as famílias de educarem? Igrejas de abrirem escolas confessionais e cristãs. E cristãos de serem educadores. O que nós faremos? Vamos resistir. Como alguém diz, eu não sei se vocês gostam de cultura. Cultura assim, de outras culturas, né? De outros países. Eu falei aqui sobre vloggers que gravam vídeos na Coreia e tal, né? Aí eu tenho um da China, que é um brasileiro que casou com uma chinesa. Aí ele fica desmistificando, entre aspas, desmistificando mitos da China. Um dos mitos que ele disse: a igreja chinesa, na China não tem igreja cristã. Olha o mito, olha a mentira. Aqui está, estou na frente de uma igreja cristã aberta. Vou entrar aqui. Entrou na igreja católica, depois entrou na igreja evangélica. Só que o que ele não fala é que as igrejas são reguladas. A Bíblia é regulada, o Estado sabe o que tá sendo impresso ali. Os papéis, tipo boletins, né? Que se entregam nas igrejas. O Estado sabe de tudo. É tudo regulado, meu irmão. Há liberdade lá? Ele fala isso, aí outros vloggers no YouTube falam o contrário dele. Que são cristãos. Aí fala, ó, aqui tem minha irmã igreja, ó. Eu tô aqui dentro da igreja católica, realmente é como é. Tô aqui numa igreja evangélica, realmente é como é. Cada um escolhe o seu, mas é tudo regulado. O Estado toma conta. Mas pastor, me diz, fala baixinho, existe resistência lá? Existe. Graças a Deus. Porque existem igrejas que se reúnem escondidas nos lares. Assim o povo vai resistindo, irmãos. Se não for assim, meus irmãos. Só para vocês entenderem, lá na China tem até seminário teológico. Valha? Pois é. Às vezes regulam tudo, irmãos. E lá é cheio de luz, né? Tudo é Xiaomi. Cheio de luz, né? É, irmãos. A gente tem muito flash aí, onde as coisas reluzem. Nem tudo é ouro, viu? Como diz o adágio popular. Bom, resistimos, ou resistiremos. Continuando aqui, já caminhando para a conclusão. É, mas, mas nós devemos pagar-lhes tributo, outros impostos. Como nós lemos, não é? Em Romanos 13, do versículo 6 e 7, no versículo 6 e 7. Por esse motivo também pagais tributo, não é? Porque são ministros de Deus, por aí vai como nós já lemos. Agora, por qual motivos? Qual motivo eles devem receber tributos e outros impostos? Para manter a segurança, irmãos. Não é para o outro propósito. É para manter a segurança. Eles recebem tributos e outros impostos para usar espada. Como deve ser? Espada? É, a linguagem que Paulo usa. Espada. Claro que ele está falando de algo que é um sinônimo assim de muita coisa. Para promover a segurança. Sobre isso que Paulo fala aqui. Só que o problema do Brasil é, recebe-se muito tributo, recebe-se muito imposto, para quê? E a segurança que nós temos? E a influência em outras áreas que não lhe diz respeito? Não é verdade? Realmente é complicado, irmãos. Principalmente essa questão do tributo. Irmãos, nós somos roubados no nosso país. Pois nós pagamos mais impostos do que deveríamos.
mais impostos do que deveríamos. É como se nós estivéssemos pagando, quando nós estamos na igreja, o dízimo para o Senhor, e quando a gente vai no resto dos nossos dias, no mês, nós estamos pagando o dízimo para o Deus Estado. Porque a gente paga para o Estado mais de 10%, né? Sim ou não? Já parou para pensar nisso aí? Pois é. E a parte 2 para concluir, não é? O Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre o magistrado ou sobre aqueles que o magistrado governa. Ponto. É isso. Meus irmãos, cabe ao magistrado governar. Não a igreja. Nós já conversamos sobre isso, não é? Sim. A igreja é uma esfera. O Estado é outra esfera. A família é outra esfera. A educação é outra esfera. Mas sobre todas estas esferas, Cristo governa. Não há 1 centímetro quadrado em toda a existência, em todo o espaço no cosmos, que Cristo não diga, me pertence. Tudo, tudo na nossa existência, meus queridos, tudo. Do nosso fiozinho de cabelo, até o alimento na nossa mesa no almoço, no dia do Senhor, no dia de hoje, são governados pelo Senhor. Nós temos porque Ele nos concede. E nos é retirado porque também Ele assim o faz. Tanto como homens são colocados no poder eclesiástico e são retirados também. E no governo civil do mesmo modo. O Senhor coloca homens e o Senhor retira homens. Como lhe apraz. Mas e o Papa? Bom, o Papa, para além do que ele alega, e aqui eu não vou nem entrar nessa questão, porque por si só já é absurda, alega ser o vigário de Cristo, né? Ou seja, talvez o próprio Cristo, o representante de Cristo no meio dos homens. Isso aí já é um absurdo, é o cúmulo. Não vou nem entrar nesse mérito. Vou só entrar no mérito do que a igreja romana propõe, que é uma eclesiocracia. Como assim? Uma igreja que controla o Estado. Pastor, mas o senhor estava conversando no domingo passado e no anterior sobre teonomia. Teonomia não é uma eclesiocracia? Claro que não. Por quê? Porque na teonomia você coexiste com outros irmãos da mesma fé. Batistas, presbiterianos, assembleanos, independentes. Numa eclesiocracia é diferente. É só aquela igreja. Por isso que quando Martinho Lutero entendeu, vou fazer uma reforma, o Papa ficou no ouvido dos bispos e os bispos ficaram no ouvido do rei. Ó, esse homem é um demônio falando. Silencie esse homem. Agora. Tentaram, mas não conseguiram. Porque Deus estava fazendo algo na história. Aconteceu com Calvino a mesma coisa. Aconteceu com Zwinglio a mesma coisa. Aconteceu com todos os reformadores, meus irmãos. Até uma reforma acontecer. Um grande movimento reformado acontecer na história. E chegarmos onde estamos. O Papa, ele é um padre que governa sobre aqueles que são, não é, os membros daquela igreja. Ele não deve mandar em ninguém para punir outros cristãos. À época que os nossos irmãos puritanos escreveram isso porque era muito comum. E isso nos ajuda a perceber que nós não devemos abraçar uma eclesiocracia. De forma alguma. Uma teonomia, graças a Deus, é possível. Mas uma eclesiocracia, de maneira alguma. Basta o erro dos romanos. Basta o erro deles. Nós temos que cuidar do que nos cabe. A nossa coroa, irmãos, é pregar o evangelho.
e avançar o reino do Senhor. E a igreja deve estar entre os homens. E nós devemos ter, se assim o Senhor nos abençoar, bons magistrados civis, bons políticos cristãos, mais políticos cristãos, para abençoar a sociedade, para começar a fazer uma diferença real. Nós temos poucos políticos cristãos, verdadeiramente cristãos. Verdadeiramente são poucos. Nós precisamos de mais. Pastor, mas a minha vozinha já disse que quando entra na política se corrompe. Então pronto, você vai viver de maneira apolítica, é isso? Irmãos, o magistrado civil é bíblico. A atuação política ela é bíblica. Independente da situação que se encontra no nosso país, é uma verdade bíblica. Mas nós podemos começar a mudar de pouquinho em pouquinho, inclusive. Mudando o nosso bairro. Atuando dentro do nosso bairro, por exemplo. Com lideranças dentro do bairro. Ou como lideranças no bairro. Não é? Podemos começar assim, de pouquinho em pouquinho. Ninguém precisa ter pressa. Não é? Ah, eu serei um novo reformador social. Calma. Calma. Respira fundo. E se prepare para isso. É isso, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Bom, temos 2 minutos. Então não vai dar tempo para ninguém participar, certo? Não vai dar tempo nem para responder perguntas. Assim como nós fizemos domingo passado, nós podemos fazer aqui, né? Depois aqui da escola, podemos continuar essa conversa. Certo? Que Deus abençoe. As crianças ainda não chegaram, né? Então, se não chegarem agora, eu vou concluir. Concluo, secretário? Alguém tem algum comentário ou uma pergunta brevíssima? O Salustiano não, que o Salustiano só pergunta. Devemos. Também por isso, né? Por todos. Devemos. Devemos. É. Mas no escopo bíblico da oração, é que nem quando nós conversamos sobre orações, né? Como devo orar? Jesus nos ensina a orar. Mas existem modelos de oração nas escrituras também, que nós aprendemos com eles, né? Agora, é aquela questão, no escopo bíblico de Gênesis a Apocalipse, nós temos várias orações e vários modelos, vários tipos. Um deles é a oração imprecatória. O senhor entendeu? Então eu creio que cabe orarmos pedindo para que Deus nos abençoe e ilumine, não é, os políticos com sabedoria para governar, tanto como puna os ímpios. Cobre-os, sejam eles quem forem, né? Até mesmo se for um que se declara da bancada evangélica. Ah, eu sou da bancada evangélica. Então, prepare o lombo aí. É da bancada evangélica. Tem que fazer jus, né? Tá se declarando. Crianças. Primeiro as crianças 1. Depois as crianças 2. Hoje nossa aula foi sobre quem? Jesus. Jesus. E o nosso versículo? Porque Deus Ama o mundo ama o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito unigênito para para
todo todos aquele aquele que nele crê que nele quer não pereça, que não pereça, mas tenha mas tenha a vida a vida eterna. eterna. João, as duas. João João as 2, 3, 16. 16. Muito bem. Tudo bem, o Caleb aqui. O Caleb é uma figura, rapaz, Caleb. A nossa aula de hoje foi sobre batismo e tentação de Jesus, a preparação para o começo do ministério. Um, dois, três e já. Um, dois, três e já. Só um minutinho. Vamos. Crescei na graça no Senhor. De novo, só um instantinho. Vamos lá. Um, dois, três e já. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro, Segundo Pedro 3:18a. a pergunta do nosso catecismo é a pergunta 106. O Ícaro vai ler aqui pra gente, tá marcado. Pelo que oramos na sexta petição. Na sexta petição, que é: não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pedimos que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar ou nos preservar e livre quando formos tentados. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada pelo pão de cada dia, que o Senhor abençoe as nossas famílias, abençoe a nossa igreja, e que logo mais todos possam ver a igreja. Senhor, cure os enfermos, em nome de Jesus, amém. Onde estão os adolescentes? Brincadeira. Os adolescentes não vêm, né? Bom, meus irmãos, nós estamos encerrando, na verdade, precisamos ainda do relatório, né? Quantos por cento, minha irmã? Perdão. Semana passada e hoje? Olha aí, de grão em grão, a gente vai crescendo, né? Muito bem, gostei aqui dos jovens aqui, né? Lendo o catecismo. Que Deus abençoe todos, as crianças também lendo o versículo, né? Recitando o versículo, né? Queridos, nós temos visitantes nessa manhã, ao lado da nossa irmã Anne ali. Olá, bom dia, seja bem-vinda. É da sua família, Anne? Sua mãe? Oh, seja bem-vinda. Daqui a pouco eu vou cumprimentar a senhora, viu? Temos também aqui o querido irmão do presbítero Edno, né? E sua família, né? Diácono Evelni e sua esposa Lucina e a filhinha. E a Lara Evelyn, que estava aqui ao lado da Ada e ao lado do Caleb, né? Sejam muito bem-vindos novamente. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos? Vamos colocar em pé. Hoje temos algum aniversariante? Hoje não, né? Não, ok, tá ótimo. Irmãos, só quero avisá-los. Hã?
A Ruth, oh meu Deus, como é que eu faço um negócio desse, esquecendo da Ruth? Nossa irmã que nos visita diretamente de outro estado, Juazeiro do Norte. Seja muito bem-vinda, Ruth, minha irmã, Deus lhe abençoe. Ao lado do nosso amado e grandioso Alisson. Meus amados, eu quero começar a avisá-los, e à noite eu vou reforçar, que quarta-feira o reverendo Sabino estará conosco. Quem é o reverendo Sabino? O reverendo Sabino, ele é pastor, missionário e presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana de Guiné-Bissau. Ele está aqui no Brasil já há um tempo, desde abril, eu não sabia, tomei ciência ontem. Eu e o Salustiano e a irmã Lé estávamos ontem no Cambeba, quando ele apresentou ali uma palestra falando da missão em Guiné-Bissau, apresentando a igreja em Guiné-Bissau. Então ele fará o mesmo quarta-feira aqui na Cairóis, tá? Então quarta-feira não falte, ok? Logo mais nós teremos um flyer para divulgar na internet, para você poder compartilhar com pessoas pelo celular, tá bom? Eu não sei se conseguirei. Eu vou falar com o Claudemir para ver se a gente consegue gravar na quarta-feira, certo? Ótimo, muito bom. Muito bom. Então, é isso, meus queridos, ok? Quarta-feira, o reverendo Sabino estará conosco aqui, certo? Então, já coloque na sua agenda aí, certo? Vamos orar, então? Rogando as bênçãos do Senhor. Oremos. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o santo nome do Senhor por nos abençoar nessa manhã de estudos, de ensinos, de aprendizagem, que mesmo sendo em alguns momentos, possivelmente, ensinos desafiadores, que possamos ter coragem de vivermos conforme o ensino bíblico. Ajude-nos, Senhor, e ajude-nos a renovar o nosso entendimento, a nossa compreensão bíblica das realidades que nos cercam. Seja conosco nessa tarde, logo mais quando almoçarmos e ao descansarmos à tarde também, já temos um tempo devocional também. E ajude-nos, Senhor, quando estivermos vindo à noite, trazendo-nos em paz para o culto solene. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. À noite, o reverendo Bastos, da Igreja Presbiteriana do Crato, estará conosco, ministrando a palavra, e também terá aqui, né, a sua publicação, que os irmãos devem ter visto no grupo, né? Então venham preparados para isso também, tá bom? Que Deus abençoe.